só o som Tá e bom. tira a imagem, que ela fica melhor. Ok, vou fazer isso. Obrigado. Bom dia, Mas não Gabi. esquece de gravar. Já começou já, tá bom? Graças a você, porque eu já tinha esquecido. Bom, gente, então vamos começar aqui nossa aula. Vou colocar aqui a apresentação. A gente vai fazer meio que interativo. Vamos colocar aqui as imagens, mas de vez em quando vamos ler também. Todo mundo pegou o livro dos Espíritos? Se não, quem pegou, eu vou ficar pedindo para, de vez em quando, ler a pergunta e a resposta. Tá bom? Antes de mais nada, espero que todos tenham lido a Lei de Adoração, porque aí facilita para todos, né, a compreensão. E vamos lá, começando, né? Antes de mais nada, vamos entender, a adoração, ela vem, a palavra adorar, ela vem do latim, ad e orare, que significa orar para alguém, né? Uma outra coisa que ele fala também é o ato ou efeito de adorar, que está intimamente relacionado à palavra veneração, culto que só rende a alguém ou a algo considerado divino. E no sentido vulgar, prestar culto à divindade. Já na pergunta 649, Allan Kardec fala que consiste na elevação do pensamento a Deus. Isso que significa o adorar. Então, a lei da adoração, vamos aprender o que significa, né, elevar, por que desse elevar o pensamento até Deus. Aí eu já queria, se possível, que alguém lesse a 650. Quem pode fazer essa gentileza? Eu leio, quer? Quero. A adoração é o resultado de um sentimento inato ou um produto de um ensinamento? Sentimento inato como a divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Então, isso está dentro de nós. Lembra que quando falamos, né, que as leis divinas estão dentro de nós, que Deus, quando nos criou, já colocou lá na centelha, no princípio inteligente, as leis divinas. E entre essas leis, a lei de adoração está lá, para que, desde o princípio, quando estamos principalmente com problema, acreditamos que tem algo superior que possa nos ajudar. E a 651, quem pode ler? Eu leio. Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Não, porque jamais houve povos ateus. Todos compreendem que há acima deles um ser supremo. Você vê que legal? Hoje, enquanto a gente estava conversando, a Amélia falou que tem o pai do rapaz que é ateu. E ele fala, não existe isso. Mesmo o ateu, porque o ateu, no sentido puro da palavra, é que não acredita em Deus. Ele pode não acreditar no Deus que nós conhecemos, mas ele provavelmente acredita numa força criadora. Então, ninguém é desprovido desse sentimento. Isso que é bacana começarmos a pensar, né? Aí, como ele falou, né, o sentido inato do ser humano sempre existiu em todos os povos, embora de formas diferentes. Quando a humanidade começa a ter o discernimento, ele acredita num Deus vingativo. Então, vinha a tempestade, raios, a fome. Então, era Deus punindo porque eles fizeram alguma coisa errada. Então, é um Deus guerreiro, eles chamavam, evocavam os deuses para defendê-los e ajudá-los a ganhar uma guerra
com outros povos, enfim. Então, era nesses momentos que se lembrava de uma força superior. No princípio, era sempre em forma de animais, o raio, o trovão, o sol, era alguma coisa nesse sentido. Porque o ser humano, ele é limitado, como até hoje somos, e tem alguém que está com um gatinho miando, se puder tirar o som, eu agradeço. Então, é isso que a gente começa a ver, né? Que desde o princípio o ser humano ele busca a divindade quando ele está em dificuldade. E até hoje fazemos isso. Poucas pessoas aprendem que o Deus ele está lá não só para que a gente peça, mas principalmente que possamos agradecer. No momento que a gente levanta, acordou, obrigada, Senhor, por mais um dia. Esquecemos, muitas vezes, de fazer essa oração. A gente lembramos na dificuldade a gente lembra sempre de Deus. E aqui, só por curiosidade, as formas de idolatria que temos, né? A litolatria, que é a adoração de pedras, rochas, relevos do solo, né? Então, tem tudo isso aí que os povos acabavam, e até hoje ainda tem pessoas que acreditam nas pedras, tem tudo quanto é cor de pedra lá, e fala, estou com dor de cabeça, vou pôr essa pedra que vai ajudar, tem não sei o que, vou fazer isso e tal. É esse daí, é acreditar, né, esses seres minerais. A litolatria, que é a adoração dos vegetais, tem pessoas que ficam abraçando a árvore, adora aquela determinada árvore. O ano passado veiculou até que tinha pessoas que estavam querendo casar com determinadas árvores, umas coisas malucas assim, né? Mas, sei lá, o ser humano é doido mesmo, então... sério. A zoolatria, que é a adoração de animais, e você vê isso muito no Egito, era muito presente. Tem povos que os povos lá eram o gato, né? Que era na Índia a vaca é sagrada e por aí vai. E a idolatria, a adoração de ídolos. Então você tem os gregos, né? Deus do trovão, deusa da beleza, e por aí você vai criando, e sempre em formas palpáveis. Esses deuses eles são palpáveis, porque a nossa mentalidade ela é limitada, então precisa ter alguma coisa que é físico, que a gente consiga modelar e consiga visualizar nesse sentido. Esther, e a gente faz muito isso, nessa coisa de idolatria, né? A gente não pode idolatrar, mas a gente pega, sei lá, determinado médium, pessoas que a gente admira e constrói um Deus ali. Aí o que acontece? A gente se decepciona. Foi a pessoa que errou? Não, né? A gente é que projeta, nada a ver, né? Então, por isso que não é legal idolatrar, né? Aceitar todo mundo como humano. Você sabe que ontem, na palestra da Fabiana, ela falou que ela estava falando mediunidade e fez a ligação com a parábola dos 10 talentos, e ela comenta sobre isso, que muitos médiuns acabam se perdendo na vaidade por causa de nós mesmos, né? Nós acabamos idolatrando um médium, e é muito difícil ele sair dessa energia de idolatria e não deixar a sua vaidade aflorar. Precisamos tomar muito cuidado com isso, é muito difícil. E isso não é só no espiritismo com mediunidade, tem padres, tem bispos, sei lá, tem atores. Nossa, o ser humano é um bicho complicado, gosta de deixar o outro em situações difíceis, né?
Então, aqui, ó, depois ele fala da adoração exterior, né? E olha só que bacana, é que nós resumimos a questão 654, porque ela era muito longa. Deus dá preferência àqueles que o adoram de uma ou de outra forma. Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem, evitando o mal. Olha como Deus, ele é simplicidade pura. E nós complicamos tudo. Inventamos rituais, inventamos orações, ladainhas, zero de crítica sobre isso, sendo que para Deus não precisa de nada disso. Um pai, obrigada, pai, me ajuda, ele tem muito mais força do que rituais de 1 hora para ele. Não quer saber disso. Ele quer saber da nossa essência, do nosso coração. E outra coisa, quantas pessoas não se veem nessa história de hipocrisia, né? Você tratar o seu subordinado como escravo. Olha, você vem trabalhar na minha casa, você traz marmita? Não vai comer da minha comida. Eu não vou fazer comida para auxiliar. Ou então, passa na rua e atravessa a rua porque vê um morador de rua. E nisso daqui, vamos lá, aquilo que a Irene falou no começo, eu acho que precisa sempre assim. Hoje em dia, nós vivemos num medo de violência, de sofrer violência, que olhamos um morador de rua, às vezes, cheirando, fumando, bêbado, e muitas vezes, para evitar que sofremos algum tipo de agressão, acabamos atravessando. Então, cuidado com a crítica, porque precisamos ver a essência do motivo que nos faz ficar longe da pessoa, porque podemos ficar na culpa que ela falou, e que não é bacana. Culpa nunca é bom, né? E o sentimento da que a pessoa está passando e fazemos a crítica, a pessoa é gorda, a pessoa é gaga, a pessoa faz aquelas risadas por trás, maledicência mesmo aqui, né? Aí fala também da homofobia, dos cachorrinhos, né, que estão na rua precisando da nossa atenção e vai lá e chuta. Os protetores falam que a maioria dos cachorros de rua eles fogem da gente porque muitas vezes eles chegaram perto do ser humano e o ser humano chutou. Então, eles, por defesa, eles se afastam do ser humano porque o ser humano é ruim para ele, né? E depois, no final de tudo isso, vai lá na igreja e faz a oração para Deus. O que Deus espera? Tem até uma passagem na Bíblia. É melhor você se reconciliar com o seu inimigo e depois voltar para orar do que ficar orando e deixar lá aquela encrenca que você não perdoa, que não, de mágoa, de ódio. Então, Jesus já falava, reconcilia-te e depois volta para cá. Senão, Esther, não tem razão. Fala, Kelly. você falou da reconciliação, do perdão, né? Mas eu acho que, como a Irene sempre fala, a gente tem esse processo e cada um tem um, né? Mas, por exemplo, um dia o Rogério deu uma aula de acho que ele fez na palestra lá, amai os vossos inimigos, né? Eu acho que esse perdão é não querer o mal, mas não significa que você precisa trazer dentro da sua casa, dentro do seu convívio, alguém que você já tentou tantas vezes e não rolou. Eu acho que pode ser que numa outra vida role e a gente está caminhando para isso. Mas a gente se culpa muito, eu pelo menos, né? Falo, poxa vida, o que eu errei? Mas aí você para pensar, cara, no meu entendimento, eu tentei de tudo. Só que assim, não tem ódio, se eu passar na rua, ela precisar de uma ajuda, eu vou estender a mão.
É isso aí. Mas esse processo de perdão, para cada um, assim, o meu perdoar é não desejar o mal. Porque, às vezes, a gente se mete em enrascada, isso eu falo por mim, da gente não querer ser o chato da história, não querer ser visto como, excluiu fulano. Gente, mas só está me fazendo mal, já tentei 1, 2, 3. Então, eu prefiro me afastar um pouquinho para eu não me queimar junto, porque às vezes eu não tenho tanta maturidade assim para toda hora ter uma luz que me ilumine e fala, não faça isso. Uma hora eu vou para o buraco junto. Então, eu acho bem interessante, amar o inimigo de uma forma que você gostaria de ser tratado quando você te precisasse de ajuda. Mas Tá trazer certíssimo. essa situação para dentro de casa ou para a Nunca. vida, eu acho que né, não é isso que eles querem da gente, porque não, você faz papel de trouxa, tá aí a vida te mostrando. Quantas vezes você vai dar a cara a tapa? Jesus deu, mas não é nesse sentido que está falando. Então, mas né? você Eu acho que é tocou um num processo. ponto, Kelly, que Jesus, como que ele tratava os fariseus Exato, é isso que eu ia falar. os Não era escribas? desse jeito, não era desse jeito. Entendeu? Então, Exatamente. precisamos lembrar do nosso modelo. Exatamente. O perdão é como o Rogério falou muito bem na palestra que ele deu. É não levar para casa, mas é não odiar. É não alimentar esse sentimento. E não sair falando pro ruim fulano, que o fulano não presta, que não sei o quê, não fazer o escândalo. Mas dentro de você tem que ter esse discernimento. Calma, que até aqui eu sei onde me faz bem, daqui para frente eu posso ter esse livre-arbítrio. A gente tem, né, de escolher até onde ir. Acho que isso é bem importante colocar. A Irene quer falar, eu acho. Não, Leite, vocês estão falando, estou lembrando da parábola da serpente, né? Que o Rogério falou na palestra também, né? Então, às vezes a gente acha que o amar é ser boazinha e tonta, como a Kelly falou. Então, assim, você é pisoteado, porque você que se violenta, você que permite aquilo. Então, é muito libertadora essa visão desse processo do perdão, né? Que eu não preciso, né? Me contaminar, me corromper para amar e dizer que eu perdoo, né? Então, isso é muito legal. E eu acho que a gente consegue chegar num ponto de não só não desejar o mal, como desejar o bem, por causa daquela frase, eu desejo o bem porque gente feliz não enche a paciência. É muito legal, né? Então, precisamos olhar muito bem para dentro de nós. É como nós estamos falando da indulgência lá na preparação, tem tudo a ver com aquilo que nós estamos abordando. É como nós alimentamos esse sentimento dentro de nós. É isentar o nosso... É aquilo que eu mandei lá, aqueles links, que ele fala que o mau pensamento prejudica a nós mesmos. Então, precisamos mudar, não é pensar mal, isso que não é bacana. Por quê? Porque vai nos prejudicar. Mas não significa porque a forma de respeito, como a Kelly falou, sem revidar, se precisar de ajuda, tá disposto, é isso que é esperado de nós. E isso é uma forma de amor. O respeito, ele é uma forma de amor. É que quando pensamos em amor, a gente pensa naquele amor grudento, que nem a gente tem com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso filho. Pode falar. Esther, é a diferença do amor passional, que é esse, né, que tudo aceita, e do amor respeitoso, né, racional, onde você entende que é amar, sim, já respeitar. É amar, né? Você já consegue conviver com isso, você já consegue não causar briga ou enfermidade, ou que nem a Kelly falou, levar a maledicência para frente, né? Estancar o mal, mas também não dá 1000 vezes a cara, porque aí é Jesus mesmo, e a gente não está no patamar dele, né? Porque num relacionamento entre marido e mulher, por exemplo, ou mesmo pai e mãe, você consegue levar esse relacionamento legal se tiver respeito. E só que se tiver só amor sem o respeito, não leva. Você pode amar uma pessoa, se você não respeitar, não adianta nada. E Kelly, essa coisa do passional, isso é muito grave, porque ele vira desrespeito mesmo, né? Então, e aí a gente se mete em rascada por causa disso. E nessa ideia de, amo... sem limites, tudo pode, não, eu perdoo, né? Nessa ideia que isso é o perdão,
Isso daí é falta de respeito consigo mesmo. E se não tem respeito, não tem amor, é hipócrita mesmo, né? E esse amor excessivo também é desequilíbrio, né, Amélia? Tem mulheres que amam demais, né? Tem aqueles grupos. Então, e Jesus não era meloso, não era passional. Ele amava com o olhar, com as atitudes, né? Com acolhimento, com acolhimento, e não com faz o que você quiser de mim, que literalmente é isso. Mas aí amplia, né? Porque assim, se eu não tenho condição de me respeitar, eu abro isso para todo mundo. Então, todo mundo me desrespeita, aí já vira doença mesmo, né? E é interessante ver como o Deus nos ama infinitamente. E ele não tem nem que perdoar porque ele não se ofende. Mas como é que são as leis dele? Ação e reação. E ele não ama menos a gente por causa disso. Então, é interessante. É isso aí, gente. Bora lá. Bom, aí nós temos a questão 653, que eu gostaria que alguém lesse. Vida contemplativa. Posso ler? Então, lê, por favor. Adoração exterior. A adoração... No meu tá a adoração exterior, é essa? 657. Ah, tá. Você falou 653, eu fui na outra. Tá, não, peraí, 653. Tá. Vida contemplativa. Isso. Os homens que se abandonam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e não pensando senão em Deus, têm um mérito aos seus olhos? Não, porque se eles não fazem o mal, não fazem o bem, e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele, visto que deu ao homem deveres a cumprir sobre a terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação não faz nada de meritório aos olhos de Deus, posto que sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não haja feito. Eu lembro, Esther, quando você falou, né, dos isolados, né, que todo mundo tem uma adoração incrível, nossa, como ele dá conta, como ele consegue ser isolado. Vamos ser bem malzinho aqui? Bem egoísta também, né? Vamos lá, né? É mais fácil não brigar com ninguém, viver em paz, eu só faço para mim. Porque você não tem relacionamento, porque é durante os relacionamentos que você vai colocar à prova o seu desapego àquilo que a pessoa está falando sobre você, as críticas, a maledicência, as ofensas. Então, é muito fácil você ficar um eremita trancada numa casinha ou numa montanha, isolado. Você vai brigar com quem? Com o gambá que entrou na tua casa? Eu vou brigar com meu saruê. Então, gente, é muito importante pensarmos nisso. E, novamente, não fazer o bem é mal. Ficar em cima do muro é mal. Exatamente. Temos que tomar posição naquilo que falamos outra vez na preparação do ambiente, que precisamos tomar um lado, mas sem embate. Não é brigar, mas é se posicionar. O cara está transgredindo uma lei divina que você já conhece. Vamos continuar deixando? Vamos alertar, pelo menos. Alerta, fala e solta. Eu gosto disso, né? Fala e solta. Você fez a sua parte. Agora, se a pessoa vai acatar, não vai, isso é problema dela. É aquela mensagem, né? Aquela parábola lá dos dois monges atravessando o riacho, encontra com uma mulher, um deles carrega ela no colo, deixa do outro, o outro vai falar para ele, mas você fez isso, não podia. Ele falou, mas eu deixei ela, você está carregando até agora. Então, temos que tomar uma posição, mas depois soltar, não ficar amargando com aquilo. Não? Bom, agora eu vou tirar um pouco da tela, porque a gente vai ler
da 658 até a 666, tá? Depois a gente voltamos novamente para a apresentação. Quem quer ler a 658? Por favor. Eu estou sem o livro. Eu posso ler. Eu leio. Então, lê, Apesar Maria que- Luísa. Eu estou observando que meu livro é muito antigo, acho que era da minha avó, e está um pouco escrito diferente, Não mas tem é a mesma importância. mensagem. Tudo tá? bem. É tradução, não tem importância. Né? A prece. Agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada de coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo, a prece lida. Por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creias que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, aqui lembramos outra vez daquilo que já falamos várias vezes. Não importa o tamanho da oração. Ler uma oração que, por exemplo, veio de Bezerra de Menezes, é legal, né? De São Francisco, sei lá, de qualquer um, é muito bacana, mas você está lendo como? Só com os lábios? Ou você está na oração do Pai Nosso? Você está pensando em cada frase de que você está falando, ou você está no mecânico? Olha só, como é importante prestarmos atenção no que estamos falando. A partir do momento que começarmos a prestar atenção, vamos ficar muito melhor. Gente, eu não estou vendo a Madá. Ela caiu? Acabou de aparecer que ela saiu. Ela está querendo entrar agora, peraí. Aí, pronto. A internet está ruim em todo lugar, aqui também, que coisa. Então, pior se ficar eu aqui, que tenho que dar aula para vocês, não deixa eu ficar ruim. Pior. Já falei com eles lá, eu falei, aguenta aí, aguenta um pouquinho. Tá? Então, o importante é observarmos o que a gente está falando quando oramos. Melhor frases pequenas, curtas, mas ditas com o coração, do que frases mecânicas ou orações prontas que só lemos e não absorvemos o conteúdo, né? 659, quem pode ler? Eu leio. Vai lá, Thaline. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Olha que bacana. E nós falamos também isso no começo, né? Quando fazemos a oração a Deus, os homens primitivos, eles só lembravam nas dificuldades. Já caminhamos um pouco. Agora aprendemos a agradecer tudo o que ele nos concede, o dom da vida, o alimento, a moradia, o trabalho, a saúde, nossa, tudo, enfim, é ele que nos concede. O que é nosso? Pergunto, o que é nosso? Vou ficar aqui até amanhã, se ninguém falar. A nossa consciência, as nossas escolhas. Você ajudou, né, Irene? Era para elas falarem. Mas é que isso. na consciência dela O não dava para ficar até livre-arbítrio, amanhã. né? O livre-arbítrio é nosso, né? Ele nos cede totalmente o livre-arbítrio. Todo o resto, todo é concessão de Deus para que tenhamos oportunidades para aplicar os aprendizados nossos.
Então, é agradecer a todo instante. Acordei, vou agradecer. Estou me alimentando, vou agradecer. Estou em dificuldade, vou pedir para ele me ajudar. Então, precisamos lembrar de Deus. E depois louvar. Deus, Pai de misericórdia, amor supremo, aceita os seus desígnios, seja feita a sua vontade. É louvor. Então, 3, agradecer, louvar e pedir. Não só lembrar na hora da dificuldade, mas na hora da alegria também. Lembrando outra vez daquele link que fala o como que as boas frases, os bons pensamentos, eles agem dentro do nosso organismo, partícula a partícula. O princípio inteligente que está dentro de nós já está absorvendo e está aprendendo. Que loucura, eu tenho princípio inteligente dentro de mim? Tem sim. Eles estão estagiando dentro de nós. Ai, caramba, que coisa esquisita. A primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, que coisa estranha. Mas eles estão lá e estão aprendendo conosco. Então, se emanamos pensamento ruim, eles estão captando isso, né? Olha, a Madá não conseguiu entrar mesmo, hein? Tadinha. Posso só acrescentar Ela uma entrou coisa? um pouquinho, sim. Mas depois saiu outra vez. Fala, pode. Eu estou passando por um momento difícil aí que eu contei para vocês, né? Aí a história da prece e da oração cai como uma luva, porque a gente começa a se perguntar, né? E a gente tenta colocar em prática tudo aquilo que aprendeu. E aí eu falava assim, eu não posso perguntar por que eu. Tem que ser o que eu tenho que aprender com essa situação. E esses dias eu venho pensando muito assim, a gente pede nas orações, me ajuda, me dê forças para passar por essa situação, ou me dê forças para enfrentar o que eu tenho para enfrentar. Se você parar para pensar fora do meu problema, como é que Deus vai me ajudar a ter força? Mandando prova para mim. Por quê? É meio assim, paradoxo falar, mas é verdade. Ele não tem outro jeito se não for assim. Então, a gente, às vezes, um dia eu escutei uma palestra do Nelito, ele falou, em tudo dai graças. E hoje eu estou vivendo isso mesmo, porque eu pedi tanto. Gente, me dê força para eu passar por essa situação, ou me dê força para enfrentar. Então, bota aí agora a prova. Então, às vezes, a gente fica bravo pelo que a gente está passando agora, pelo mal que a gente acha que é mal, e é um bem mal interpretado pela gente lá na frente, né? Então, eu só queria acrescentar isso, que às vezes o dai graças é de verdade mesmo, que tudo aquilo que a gente pediu, ele, com a misericórdia dele, ele vai dando graças a Deus aos pouquinhos, que se desse tudo de uma vez a gente morria, né? No coração que eu nem dá conta. Então, aí agora eu peço assim, diferente, manda a prova, mas devagarinho, vai devagarinho para eu conseguir absorver tudo que eu tenho que absorver e poder ajudar da melhor maneira. Mas é verdade, isso aí, em tudo dai graças mesmo. Isso aí. E essa fortaleza que a gente tem que achar, mesmo quando às vezes a gente cai, né? Porque a gente cai, faz parte daquela ajoelhada, né? Mas dá aquela ajoelhada e olha e fala, meu Deus, fim do túnel, não, volta, tá lá ele no fim do túnel, levanta, né? É isso, é a prova mesmo, é aguentar a prova, né? É isso aguentar. aí. Saber que ele dá a prova, mas que é de nossa responsabilidade aguentar ela. E isso não quer dizer aguentar sorrindo o tempo todo, né? Isso mas fazer entendimento até das lágrimas. Quem pode ler a 660? Gabi, pode ler? Eu estou sem o livro aqui. Tá. Amélia, pode ler? Tá sem Espera, som. que eu desligo o áudio. Eu ligo o áudio. A prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado, quando pedido com sinceridade. Pode continuar. Como ocorre que certas pessoas que oram muito sejam um mau grado isso? Pode deixar, Maria.
Meninha, pode parar, vamos, deixa aí, filho. Como ocorre que certas pessoas que oram muito sejam malgrado isso, deu um caráter muito mau, invejosas, ciumentas, coléricas, carentes de benevolência e indulgência, e mesmo algumas vezes viciosas. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas creem que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos sobre seus próprios defeitos. A prece, para elas, é uma ocupação, um emprego de tempo, mas não um estudo delas mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como é empregado. Então, aqui ele fala, ele fecha aquilo que nós estávamos comentando. A prece, ela tem que ser feita com o nosso coração. Não é o tamanho disso, mas a atenção que colocamos sobre aquilo que estamos dizendo. Tudo bem? Melhorou, Amélia? Respirou fundo? Tá bom, linda. Tá com Deus. 661. Eu posso ler. Vai lá. Vou tirar um pouquinho a máscara aqui. Podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas só obtém se mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Outra vez, ele reforça. Não tem importância que temos defeito. Todos temos defeito. Nós estamos aqui no planeta de expiação e prova. Então, vamos falhar, vamos ter discussões, vamos assim, viver o dia a dia. O dia a dia nosso, ele é repleto de situações que faz com que a gente faça isso, né? Nós estamos sempre assim, cima, embaixo, cima, embaixo, cima, embaixo. E o que é importante, na hora que vamos fazer a oração, é o olhar para dentro e falar, ok, eu discuti, eu fiz isso no trânsito, não deveria, mas, pai, eu estou aqui porque eu ainda erro pra caramba, entendeu? Mas eu estou tentando, me ajuda. E aí, o que ele vai fazer? Aquilo que a Kelly falou. Vai te dar outras oportunidades para você tentar melhorar. Mas ele acolhe a tua oração, porque foi feita com o coração. E manda os bons espíritos para tentar te intuir. A gente pergunta, mas o que eu preciso fazer? Como que eu vou mudar? Aí eles vêm assim e sopram um negocinho e falam, putz, mas se eu fizer isso daqui, eu acho que é melhor. Então, eles nos indicam saída. E isso alivia o nosso coração para que possamos seguir em frente. Olha como é bacana, né? A oração, ela nos liga a Deus. E ele manda os espíritos bons para nos ajudar. 662. Posso Quem fazer uma pode ler? pergunta? Pode. Que a gente está falando na questão anterior, mas eu recebi uma ligação, não deu para fazer a pergunta. É que durante a prece que fala que a gente faz, a gente agradece, a gente pede e a gente louva. Mas você pode explicar melhor o que é louvar? Porque Louvar. porque assim, eu sei falar, Deus é grande, Deus, mas para mim às vezes me parece um pouco, não sei, eu fico um pouco perdido no que é isso. Vamos lá. Quando a gente fala em louvar, é você reconhecer a grandeza de Deus. Que Deus, ele é todo-poderoso, causa primeira de todas as coisas, que ele é o Criador, e você humildemente reconhece a grandeza dele. Então, você olha para Deus e agradece ele, Pai, eu sei da sua misericórdia, mas eu aceito com resignação os seus desígnios. Isso é louvar a Deus. Você não bate de frente contra ele. Você olha para ele e fala, eu sei que você é o Todo-Poderoso.
e eu sei que o que eu estou passando, eu não estou sozinha, o Senhor vai me ajudar a superar. Deu para entender, Gabi? Sim. Senão a gente pede ajuda para a Eliana ou para a Irene. Eu acho que essa coisa do louvar, ele fica preso. Eu não sei se é isso, Gabi, que você pensa, mas aqui no Brasil é um pouco preconceituoso isso, né? Porque a gente tem uma ideia, eu pelo menos tenho, de que quando a gente fala louvar, cai naquela crítica de gritar, 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 sei lá, gesticular, né? Fazer mil. Eu lembrei daquele vídeo que vocês colocaram uma vez, sou a rainha do passe, sei lá, que dá aquela aumentada, né, na personalidade para enaltecer. Mas, na verdade, não, é bem mais simples como Deus mesmo, né? É reconhecer. É bem mais simples, é só reconhecer, porque Deus é simplicidade, gente. Deus é simplicidade. Ele não quer nada de banabalismo. Ele quer que a gente reconheça a grandeza dele, que somos criações dele. E ele é o Criador. É só isso. Sim. Isso é louvar a Deus. É nos submeter a ele. Eu acho que a palavra melhor é essa, né, Irene? É a submissão a ele, né? Assim, me parece agora, né, vendo essa questão sempre tão legal, né, as questões da Gabi, louvar, assim, é um sentimento, né? É um sentimento. E quando vocês estavam falando, eu fiquei pensando, né? Nós, uma gota do mar, e Deus, o oceano. Ele é muito mais que o oceano. Mas é assim, é aquele sentimento que você faz parte de uma força poderosa, porque nós somos criaturas, né? Então é um sentimento. E o louvar tem gratidão, tem tudo, mas não precisa ficar, porque a gente ouve, né? Estou louvando a Deus, fica 5 horas louvando a Deus, né? E o que é louvar a Deus, né? É cumprir os nossos deveres, o que é conectar, né? Então, é simples, né? A oração, eu lembro da irmã Dulce, quando ela fala assim, eu inspiro Deus e expiro Deus, né? Então, ela estava tão, assim, ou Madre Teresa, né, que falava, eu sou um lápis na mão de Deus, está fazendo tudo ali, já está louvando, agradecendo, pedindo, assim, é um sentimento, é difícil traduzir nas palavras, expressar, né? Sim. A Iliana quer falar alguma coisa, está com a mãozinha levantada. Eu não sei se eu consigo imagem direto, estou igual todo mundo. Tá, já está com imagem. Já está. Então, e eu ia falar isso que a Irene falou também, né? Os meus sobrinhos, eles são evangélicos. Então, eles fizeram uma propaganda outro dia, assim, vem aprender a louvar com a gente. Eles fazem lá, né? Os cultos de oração e de louvor. Então, eles apresentam músicas. E o pastor fala e canta música o tempo todo, que é o louvor. Mas o louvor não é só isso, né? Não é só cantar, que também é bonito. Tudo que a gente faz de bem, né, para a gente ou para o outro, é um louvor a Deus, né? Não, nossa atitude é um louvor a Deus, né? Às vezes eu fico olhando os meus gatinhos na janela, eles ficam olhando para o céu parados, assim, intuitivamente, sensitivamente, na condição deles, eles estão observando o que tem de tão grandioso atrás dessa árvore, atrás desse céu. E a gente pode louvar desse jeito também, né? A gente pode louvar apreciando a natureza, na contemplação daquilo que a gente ainda desconhece ou que conhece, mas é tão bonito. É uma questão de atitude mesmo, sentimento, como a Irene falou. Era isso que eu queria complementar, mas ela falou antes de mim. Daí é muito próximo do gratidão, né? Oi? Daí seria muito próximo do gratidão. Sim. Está tudo contido, né? Está tudo contido. É tudo junto. Se a gente pega na Bíblia, né, gente, nós temos aí os Salmos. Os Salmos, eles são são louvores. O que mais diferencia o Salmo, oração, gratidão e louvor são algumas palavrinhas, né, que ele deixa claro: louvemos ao Senhor, glória a Deus.
são palavras que nós costumamos escutar muito mais na boca de crentes, né, de evangélicos, como se coloque aí. Mas a gente vê este hábito de louvar, esse hábito de agradecer, reconhecer a presença dos anjos, né, com as suas trombetas que anunciam. A trombeta, ela é um louvor a Deus, ela é um anúncio. Então, eu já fui em igreja católica, já fui na Congregação Cristã do Brasil, que é da minha mãe. Semana passada, meu marido me pediu para ir no Templo de Salomão com ele, ele queria ir lá conhecer o Templo de Salomão, eu fui. Então, assim, eu sou bem aberta a escutar tudo isso. O que eu vejo realmente é essa alegria, né, de como a gente encara essa questão de agradecer. Nossa, meu Deus, muito obrigado, porque eu estou tendo a oportunidade de ajudar a Kika em oração. Senhor, muito obrigado, porque com tantas pessoas morrendo sem ter acesso a médico, Senhor, eu louvo o Senhor e te dou graças, porque o amigo dela está em um hospital sendo tratado. Tudo É isso daí, é aquilo que nós falamos, né? Vem de dentro da gente. Exato, é de olhar a grandeza dele, né? E se prostrar falando, aceito os seus desígnios, eu entendo a sua grandeza. É um estado de espírito, como a Irene e a Eliana bem colocaram, né? Ô, Esther, quando eu dava aula de catequese, e era para adolescente, né? Criança e adolescente. Então, chegava nessa parte do louvor, a gente ficava meio atrapalhado para tentar passar para eles. Então, eu sempre falava assim, uma frase, vamos ver se ajuda a Gabi também. Louvar a Deus significava, assim, reconhecer que Ele era fonte de tudo. Isso é louvar a Deus, você dá o reconhecimento a Ele, que a planta, o animalzinho, o nosso próximo, tudo provém dEle. Isso é um louvor. Você aceitar tudo que você olha, pensa assim, é feito por Ele. Isso é louvar. Podemos para a próxima? Quem pode ler a 662? Vai lá, Thaline. Leio. Pode-se orar utilmente pelos outros? O espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Pela prece atrai a ele bons espíritos que se associam ao bem que deseja fazer. Aí aqui tem um textinho, vou ler. Tá. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar de bons espíritos em auxílio daqueles por quem pedimos, a fim de lhes sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força necessária para o corpo e a alma. Mas ainda nesse caso, a prece do coração é tudo e a dos lábios não é nada. Então, aqui tem muito a ver com a roda de cura, né, gente? Que é o que fazemos lá no Zio da Gama, tem um grupo que faz terça e quarta, e vocês não fazem a oração por vocês, mas sim por aquelas pessoas que estão lá com o nome anotado, e o que diferencia? Primeiro, é a boa vontade. Todos que estão lá estão querendo fazer o bem para aquelas pessoas. Então, é uma doação. E aí, eles falam, a partir do momento que existe essa boa vontade, Deus envia os bons espíritos, e o André Luiz, nas suas obras, ele fala isso, né? E ele conta como que é. Naquele momento, os bons espíritos estão pegando aqueles nomes. Lembra quando a gente leu o mensageiro? Não, era o mecanismo da mediunidade que nós lemos o ano passado, que eles ficavam lá pegando o nome e eles ficavam dando, parecia motoboy, né? Você vai nesse endereço, você vai nesse, você vai naquele, você vai... Eles ficavam distribuindo aquilo que a médium estava pegando lá dos nomes. Então, é a mesma coisa que acontece na roda de cura.
eles pegam e vão dar assistência. Como que eles ajudam? Através do passe, reequilibrando o chakra daquela pessoa, intercedendo se por acaso tem obsessor. Tudo isso daí são coisas que o plano espiritual acaba fazendo por intermédio de uma terceira. Às vezes ele está lá no leito de hospital, não está conseguindo fazer oração nem nada, mas tem alguém que intercedeu por ele e ele está recebendo essa ajuda. Então, tudo isso daí são coisas que a gente vê a efetividade da oração. E vocês viram naquele link que nós passamos, que é o pensamento, ele vai, que é tudo uma rede, né? Ele vai encontrar aquele que a gente está pensando e ele vai atuar em cima daquilo. São boas energias que saem de mim e vai chegar naquela pessoa que eu estou pensando. Isso é uma coisa bacana da gente colocar em prática aquilo que é feito na roda de cura. Deu para entender? Podemos seguir, então? Eu queria que alguém lesse a 664. 664? Isso, pulei uma. 664. Quem é? Vai lá, Vilma. Tá bom. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E, neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar o sofrimento? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma, porque se ora, experimenta alívio, porque recebe, assim, um testemunho do interesse que inspira àquele que por ela pede e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério. Quando encontra outro lado, quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que pode abreviar a pena. Se, por sua parte, ele secunda a prece com a boa vontade. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores que o vão esclarecer, consolar e dar-lhes esperança. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpados vos tornaríeis se não fizesseis o mesmo pelos que mais necessitam de vossas preces. Que lindo, né, Vilmar? Nossa, Gozado mexe muito comigo. Eu gostaria muito de estar em comunhão constante com o meu esposo, mas não posso. Me faz mal. Me perturba. Mas não é esquecido nunca. Que gostoso, né? De você saber que você pode mandar boas vibrações, não diretamente, que nem ela está falando, porque às vezes se faz o diretamente, acaba prejudicando a gente, mas mandar boas vibrações através de Deus. Deus ampara aquela pessoa, aí ele vai lá, ele tenta ajudar, tenta abrandar. Nossa, é maravilhoso. É maravilhoso. Não podia ser melhor cair para você, então? Foi o endereço certo, Vilma? Foi. Correio Expresso. E eu queria que lessem, porque a 665 decorrente disso daqui, 666. Acho que a Andréia queria ler, não é? Eu vou tentar, está caindo aqui, mas está dando agora. 666? Isso. Nossa, numerinho, hein? Pode-se orar aos espíritos? Pode-se orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades, mas seu poder está em razão de sua superioridade e depende sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Por isso, as preces que se lhes endereça não são eficazes, se não são agradáveis a Deus. Aqui eu costumo falar, você não precisa de intermediário, gente. Vai direto, né? Vai direto.
Vamos É o que os direto. evangélicos falam, né, Pede para Deus, pede para Jesus, sabe? Não fica pedindo para o teu anjo da guarda, né? Porque às vezes ele não está disponível para isso. Então, pede para quem é grande, porque aí eles vão descendo até chegar onde quem vai nos ajudar. Não precisa de intermediário, não. Precisa poupar. Não precisa obedecer hierarquia aqui, né, Irene? Não, se precisar, Deus manda os auxiliares, né? Ele fala, gente, ajuda lá, mas é ele que já está sabendo, né? É igual numa empresa, não adianta supervisor, coordenador, vai direto no chão. Fala, Irene. Não pede para o gerente, pede direto para o CEO, né, Andréia? É isso mesmo, né? Exatamente. Tinha um quadro, acho que do Jô Soares, que era assim, eu quero falar com o chefe. Né? Isso, esse mesmo. É isso aí, é bem por aí mesmo, né? Agora, nós vamos voltar aqui para a apresentação. Tem alguém que colocou uma mensagem no chat? Vou sair em 2 minutinhos, a Ana Garrido. Já acho que... tá. É você, Ana, que vai sair, é isso? Mas ela já volta, então ela saiu, daqui a pouco ela volta. Não, não sou eu, não. Não? Não. Ana Paula, então, desculpa. Então, bora lá. Não era para... Isso. Então, vamos aqui, ó, só para a gente entender, né? A prece, Madá, está vindo o som do seu. Tira o som de todo mundo, Esther, tá vindo o som. Mas aí, se eu tiro da Madá, ela não sabe voltar. Tá. Eu estou sem som. Não, mas eu estou escutando o som de que vem de trás de você. Não tem som aqui em casa, eu estou dentro do quarto sozinha. É de outra pessoa, então. Deixa eu ver quem Não mais. é da minha casa, eu estou no Maria quarto. Luísa, Maria Luísa, você pode tirar o teu som, porque talvez seja o seu. Vou tirar. Tá, depois volta, tá bom? Então, voltando aqui, ó. Mecanismo da prece. A prece é uma das maiores forças do universo. A nossa prece chega até Deus por meio do pensamento e da vontade, que atuam sobre o fluido universal, propagando-se em forma de ondas mais rápido do que a velocidade da luz. Lembrando, então, do vídeo que eu passei para vocês, ele fala que a prece mais rápida e mais potente é aquela que tem ondas curtas. Por isso que eu falei que eu não me atrevia a falar com vocês sobre isso, porque para mim ainda é meio complicado esse negócio de onda curta, média e longa. Mas depois a gente pode pedir para o Rogério, ele tem uma aula preparada sobre isso. E aí a gente pode colocar, se vocês acharem bacana, a gente coloca na próxima aula de revisão que a gente tiver, tá bom? Mas depois a gente conversa sobre isso. Mas o importante é saber que na hora que nós fazemos a oração, é isso que está acontecendo aqui, né? A gente está emitindo ondas sonoras, ondas de pensamento, que vai chegar até onde é o foco da nossa oração. Aí eu estou vibrando pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu filho, então ele chega até lá. E chega também até Deus para ele poder interceder naquilo que for permitido pelos seus desígnios. Então, a mente atua como uma estação receptora e emissora de ondas magnéticas. Por isso, não há distância para a prece, porque ela é mais rápida, né, do que a velocidade da luz, muito mais. Pensou, já está lá. Atravessa o universo, no mesmo instante. Então, olha só como é importante pensarmos e fazermos as nossas orações com o sentimento do coração o mais puro possível, que aí ela vai chegar mais alta possível também. Então, ela é sempre agradável a Deus quando dita com o coração e com fé, fervor e sinceridade. E eles falam para a gente
que para ela ser bastante eficaz, ela precisamos fazê-la com atitude, sem afetação, com simplicidade no coração, com sentimento de caridade, humildade e perdão, que é aquilo que mostrou lá na figurinha. Não adianta eu ir fazer a oração se eu estou pensando mal de fulano, se eu briguei e não me reconciliei, e aqui vale para a gente pensar uma coisa. Nós vivemos num planeta de expiação e prova. Então, não conseguimos passar um dia sem pensar ou sem termos algum desentendimento, alguma coisa que nos afetou negativamente. O importante é que no momento da oração a gente livre nosso pensamento daqueles pensamentos negativos. Daí, perdoando aquele que nos ofendeu, entendendo que, assim como ele tem defeito, nós temos o outro, e lembrarmos: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, né, que Jesus ensinou. E a caridade é de olhar o outro, entender com a indulgência, né, olhar o outro que ele tem defeito, nós também temos. Então, é esses sentimentos que precisamos no momento da oração. Não é só fazer a oração quando estivermos de bem com a vida, porque senão a gente não faz oração. Com desejo profundo no bem. Então, por exemplo, na hora que vocês vão para a roda de cura, independente do dia sobrecarregados que tiveram, dos problemas que passaram, se estivermos lá, mas com a vontade de a cada nome que é lido, que ele realmente receba o que ele precisa para melhorar, nós estamos cumprindo com os desígnios de Deus naquele momento, sem exaltação das nossas qualidades, né? Tem gente que faz oração e fica se elevando aos olhos de Deus, não precisa falar nada disso, Deus sabe como a gente é. Consciente dos nossos defeitos, sabemos que, como foi dito pela Irene, pela Eliana, né? Sabemos que temos defeitos, mas tudo bem, independente disso, a gente é humilde o suficiente para pedir nesse momento, agradecer também nesse momento, e com a fé inabalável na bondade de Deus. Aqui, isso daqui é o que fecha com chave de ouro. Apesar de todos os nossos defeitos, Deus é todo amor e todo bondade. Ele vai acolher, se fizermos com isso daqui, ó, coração e com a fé, fervor e a sinceridade. E Jesus fala, né? Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber, e tê-las-ei. Difícil falar. Mas é isso, é aquilo lá. Se eu pedir, eu vou receber. A oração é poderosíssima. E aqui quando fazemos a oração, olha que bonito aqui. Pai, mãe, filho orando, e aqui estão todos os espíritos bons para dar assistência e orar junto conosco, nos auxiliar. Nesse momento, eles reequilibram nossos chakras, eles limpam a nossa casa, eles escutam os pedidos e vão ver se conseguem interceder sobre eles. A gente não está nunca sozinho, eles estão sempre conosco, né? Alguém tem alguma dúvida sobre prece? Porque senão a gente vai passar para o outro item. Não? Aí também depois que terminar a apresentação pode ter e a gente vai falando. Ele fala sobre o politeísmo também, né? Que é o sistema religioso que crê em vários deuses. E na questão 667, resumindo, ele fala: o pensamento de um Deus único não poderia ser no homem senão o resultado do desenvolvimento de suas ideias.
incapaz de conceber um Deus imaterial, deu-lhe atributos de natureza corporal. Mas sempre houveram homens esclarecidos que levavam os homens ao pensamento de um único Deus. Por exemplo, no Egito, eles tinham vários deuses, mas teve um faraó que ele concentrou num único, que ele falava que era o Deus Sol. Era a forma, ele tentou acabar com todos os deuses, mas ele não conseguiu. Depois que ele desencarnou, aí voltaram a adorar todos os deuses que eles tinham lá novamente, né? Por quê? Porque o ser humano, eles estavam num momento onde o intelecto dele e o lado moral, eles ainda era pequeno para entender a grandiosidade de um ser imaterial. Eles precisavam de alguma coisa física para poder como a gente viu a pedra, o bicho, o Deus trovão, ele precisava de alguma coisa que fosse físico para ele poder. Então, daí nasceu o politeísmo. Era Deus para a chuva, Deus para... Só um minutinho. Deus para a chuva, Deus para o alimento, Deus da fertilidade, Deus da guerra. Pode falar, Maria Luísa. Esses deuses não se equiparam aos santos na religião católica, a necessidade da imagem, da adoração. Não tem a ver? Não, porque na religião, tanto judaica quanto a cristã, nós temos acima desses santos Deus. Então, você crê no santo que ele vai poder te ajudar e você reza para ele. Mas acima de Deus, você crê num único Deus. Tá? Então, aí está a diferença. Essa sua pergunta tem a ver com naquela outra que nós perguntamos, que era 666, se podíamos orar aos espíritos. A gente pode orar por todos os santos, mas ao invés de orar por todos os santos, a gente vai direto ao Deus, que ele vai distribuir a oração que a gente fez para quem vai poder nos ajudar. Deu para entender? Uma vez eu ouvi que, ao orarmos por uma imagem, por um santo, esse santo ele já pode ter reencarnado várias vezes, ser outra entidade. Você entende o que eu estou falando? Entendo. E a gente estudou isso o ano passado no mecanismo da mediunidade. Lembra que eles entram num lugar de oração e aí, nesse lugar de oração, eu acho que foi no mecanismo, que a gente lê tanto que pode ser que tenha sido nos Mensageiros. Agora fiquei na dúvida. A Eliana me ajuda. Ela sabe todos os livros de cor. Mas a história eles estavam entrando num local... nos domínios, né? Você falou mecanismos, domínios da mediunidade, né? É nesse, mas mesmo que seja, será que foi nesse? Que ele entra... Não sei. Que tinha assim, ele entra num lugar junto com o mentor e tinha nesse local várias pessoas nos nichos respectivos orando. Né? Ação e reação, Esther. Foi essa, obrigada. Que eu reli todos os livros do André Luiz nessas férias. Ah, Lili! A Elisa é maravilhosa. E eles falam assim, mas ela está orando por esse daí, e esse daí ele não... ele fala assim, independente de quem está orando, ele vai receber. Independente se o espírito já reencarnou, não tem importância nenhuma. Se por acaso ele está fazendo a oração com sinceridade e vontade, os bons espíritos vão acolher as suas orações e vão atender ele. Entendeu, Maria Luísa? Entendi. E, por último, aqui eles falam dos sacrifícios, né? E nos sacrifícios... eu queria que, antes dos sacrifícios, alguém pode ler a 668, que diz respeito ao politeísmo?
Eu leio, vamos lá. Tá bom. 668. Os fenômenos espíritas... Eu leio, quer? Peraí. A Amélia já está lendo. Você lê a próxima do Posso sacrifício. Tá bom? Estão me ouvindo? Então, mas, coitada, então, é que ela caiu. Amélia, Andréia, a Amélia vai ler, que ela já começou, e você lê a próxima, que vai ser dos sacrifícios. Vai, Amélia. 668. Os fenômenos espíritas, tendo se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não fizeram crer na pluralidade dos deuses? Sem dúvida. Só um minutinho. Que tem um pouco a ver com a pergunta que a Maria Luísa fez. Vai lá, responde. Sem dúvida, porque os homens chamados Deus, tudo o que era sobre-humano, os espíritos eram deuses para eles, e é por isso que quando um homem se distinguia entre todos os outros por suas ações, seu gênio ou por um poder oculto, incompreendido pelo vulgo, faziam-no um deus e se lhe rendia um culto depois de sua morte. Quer que leia esse restinho todo? Tá. Não, só vai no próximo, que é o cristianismo vindo... O cristianismo, vindo clarear o mundo com sua luz divina, não podia destruir uma coisa que está na natureza, mas orientou a adoração para aquele a quem ela cabia. Quanto aos espíritos, sua lembrança está perpetuada sobre diversos nomes, segundo os povos e suas manifestações, que não cessaram jamais, foram diversamente interpretadas e frequentemente exploradas sobre o domínio do mistério. Enquanto que a religião aí viu fenômenos miraculosos, os incrédulos viram embustes. Hoje, graças a estudos mais sérios, feitos com mais luz, o espiritismo, liberto de ideias supersticiosas que o obscurecem através dos séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Então, né? Olha só que legal. Realmente, mesmo Moisés, na hora que ele está lá no Tabor, e ele vai conversando, ele achava que ele estava falando com Deus, mas nós, espíritas, a versão da Gênese, a gente entende como sendo os bons espíritos que estavam lhe direcionando para que ele implantasse a noção do Deus único. Isso aí. Então, muitas vezes, esses espíritos, eles foram considerados como sendo Deus, mas, olha, vem o espiritismo, tira o véu, né, do obscurantismo, para mostrar para a gente, não, eles só estavam a serviço de Deus. Deus é muito mais do que isso, né? E depois a gente vai agora para o último, que é sacrifícios. Deixa eu ver que elas são. Não, já está na hora de acabar. Os sacrifícios. No primórdio da humanidade, o homem não compreendia como sendo uma fonte, não compreendia Deus como sendo uma fonte de bondade. A matéria vencia sobre o espírito. Acreditavam que a criatura animada deveria agradar aos olhos de Deus, mais aos olhos de Deus que um corpo material. Então, como eles pensavam como sendo, e aqui eu vou terminar, vou voltar para vocês, porque eu gosto de ver a carinha, eu e a Irene, a gente gosta de ver carinha. Peraí. O homem, o que ele queria? Ele queria agradar a Deus. Então, como que a gente agrada uma pessoa que gostamos? Compramos o melhor presente que achamos que a pessoa vai gostar e damos para essa pessoa. E era isso que fazíamos lá atrás. Quando queríamos agradar a algum Deus, dava para ele um presente. E aí pensávamos, eu acho que se for alguma coisa muito cara para mim, eu vou agradar mais. Qual é a coisa mais cara? É a vida da virgem do não sei o quê. Então vamos dar para ele. Era esse o conceito que dava do sacrifício. E observamos ainda hoje, em algumas religiões, o sacrifício, por exemplo, do homem-bomba. É triste, mas é verdade. Tem seitas que ainda fazem o sacrifício,
de animais, mas é tudo assim, quando paramos para observar, respeitar a opinião alheia, tentando elucidar naquilo que cabe. Outras vezes não cabe. Então, é um processo de cada um. Alguém quer colocar alguma coisa? Não, só queria falar que tem uma parte no Livro dos Espíritos que está nesse capítulo, você deve ter lido, que Kardec pergunta assim, se uma pessoa oferecer uma flor para Deus e já é melhor do que oferecer o animal morto? E, na verdade, assim, para Deus não precisa de flor, não precisa de animal morto, não precisa de nada. É só o pensamento e a intenção. Então, não tem como a gente ficar comparando, mas agora eu ofereço flor, agora eu ofereço só um presentinho. Não tem nada disso. Para Deus, só o pensamento, o sentimento e as ações, né? Eu acho interessante. Isso mesmo, Eliana. Ele completa assim, Deus abençoa sempre aquele que faz o bem. Aliviar os pobres e aflitos é o melhor meio de honrá-lo. Olha só que bacana. Você não precisa sacrificar nada. Vai e faz a caridade. Isso vai agradar a Deus. Né, Eliana? Exatamente. É aquilo que você faz para você ou para o outro, né? A sua transformação agrada a Deus. Por isso que a gente tem esses esclarecimentos, né, sobre prece. Gente, era isso que precisávamos apresentar. Agora, temos 5 minutos para fazer a nossa concentração e depois fazer a oração de encerramento. Vai ser a Eliana que vai fazer, Eliana? A Irene mandou fazer. Nossa, eu tô poderosa, hein? Ela manda. Então, pode começar, Eliana. Tá bom. Vou fazer com a tela desligada, porque senão... Né? Então, vamos fechando os nossos olhos, no nosso momento de meditação, de concentração. Vamos observando que cada um de nós tem muito o que aprender e tem muito o que ensinar. A gente vai aprendendo que nossas palavras são muito repetidas, não temos um vocabulário tão grande assim para expressar tudo aquilo que o Espírito sente. E é por isso que a gente repete em oração, repete agradecendo, louvando, pedindo. É por isso que a gente repete falando com as pessoas, comentando. E é importante termos livros, é importante termos pessoas que nos esclareçam, para que a gente possa melhorar o nosso acervo, a nossa condição mental, para que a gente se inspire mais naquelas mentes mais elevadas que nós, para vivermos em harmonia com os nossos pensamentos e com as pessoas que estão do lado. Então, quanto mais estivermos em sintonia com as aberturas que o universo nos traz, melhor estaremos em sintonia com Deus, nos desligando um pouco da matéria. E isso faz com que a gente também perceba o quão grandes somos em espíritos. Vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente, inspirando pelo nariz, soltando pela boca. Já estamos mais do que concentrados no tema, já estamos mais do que relaxados. E nesses minutos, nós vamos aproveitar para entrar em sintonia com a nossa alma, fazendo a nossa própria limpeza interior. Nesse momento, pode ser que venham em nossos pensamentos alguns pensamentos intrusos, algumas formas materializadas de imagens que vimos durante a semana, e tudo isso vai embora com o passar das nossas orações. Então vamos sentindo a presença de Jesus em nosso meio cada vez mais intensamente. E nessa presença, nós que ainda precisamos da sintonia com os nossos mentores,
com os nossos irmãos trabalhadores, que são alunos e trabalhadores como nós, que nos abraçam nesse instante mesmo em nossas casas, porque não estamos desconectados do mundo espiritual, apenas da casa física, do centro espírita. Eles vêm até nós, nos abraçam, nos higienizam no pensamento. Nós vamos mentalizando uma luz em nossa mente, como se fosse uma lanterna, como se fosse uma vela acesa, para facilitar o intercâmbio dessa limpeza dos nossos centros de força. Vamos sentindo que algumas sujeiras, miasmas, que estavam impregnados nos nossos centros de força, principalmente do alto da cabeça, o coronário, vão se dissipando e as hélices vão girando mais fortemente para limpar também todos os outros centros de força, aliviando o nosso centro cardíaco das emoções mais densas, mais intensas que passamos, das nossas angústias, aflições, o laríngeo, o básico, o genésico, todos os centros de força, todos aqueles que são vitais para o nosso funcionamento orgânico. Vamos esquecendo as notícias, as manchetes, e vamos lembrando que todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de Deus, todas as criaturas, sejam elas bactérias, vírus ou seres angélicos, são filhos de Deus. E se Deus os criou, tem um objetivo para eles e para nós. Vamos louvando também a natureza que nos ensina a crescer. E agradecendo cada vez mais a essa sintonia que com o Espiritismo nós aprendemos a melhorar. Vamos sentindo que o nosso organismo está harmônico, abraçado e abençoado pelos nossos irmãos protetores e trabalhadores do nosso grupo, do nosso curso. Agradecemos a presença deles também, não só neste horário, mas em todos os horários em que precisamos e que nem prestamos atenção e muitas vezes não estamos tendo condições de fazer uma oração. Eles estão do nosso lado, nos intuindo a orar, ou mesmo sem orarmos, estão do nosso lado, nos ajudando, porque a caridade também está acima de todas as preces, de todas as palavras. Vamos sentindo que o nosso organismo flui, que a nossa circulação sanguínea está em excelente estado e que se algum fluido mais denso, mais pesado que absorvemos durante a semana esteja bloqueando essa circulação, que seja limpa, para que também a circulação fluídica se resplandeça. Que nós possamos sentir o nosso cérebro com vontade e ânimo de estudar, de trabalhar, que nós possamos sentir esse despertar na nossa consciência a todos os instantes em que observamos uma frase, entendemos um conceito ou apenas observamos a natureza. Vamos sentindo nessa concentração essa luz que imaginamos da vela, da lanterna, ampliando-se na nossa visão, crescendo, formando um pequeno sol. E esse sol vai se mantendo perto de nós e se incorporando em nossas auras. É uma luz que vai ficar conosco durante toda essa semana, até a próxima aula. E vamos sentindo que toda vez que o nosso pensamento desconcentrar, que ficarmos angustiados, que ficarmos chorosos ou tristes, vamos lembrar dessa luz que foi colocada pelos nossos irmãos espirituais, que ela está conosco nos fortalecendo e vamos aumentá-la, nunca deixando apagá-la. Graças a Deus. Obrigada, lindo. Maravilhosa, como sempre, né, Irene? Ai, uma delícia, muito bom, né? Agora, saudades, né? Muito. De todo mundo.
Muito. Fazer a oração final? Vamos? Pode fazer, Irene. Então, vamos lá. Nessa sintonia de serenidade, de paz, de gratidão. Compreendendo cada vez mais a grandeza do Criador, seu infinito amor. Que possamos, nessa chuva de bênçãos, de fluidos revigorantes, permanecermos conectados a essa força poderosa, para que as nossas vidas, a nossa existência, siga o seu objetivo principal, que é a evolução, que é o crescimento, que é a entrega, que é a autodescoberta, descobrindo a nossa força interior, a nossa centelha divina, a serviço de nós mesmos e dos nossos próximos. E assim, agradecidos, vamos envolvendo de amor e paz todo o nosso globo, todos os nossos amigos, familiares, todos aqueles que sofrem no mundo físico e no mundo espiritual, vibrando pelos trabalhadores da saúde, vibrando pelos trabalhadores da ciência. Vamos agradecendo mais uma vez, encerrando a aula da manhã. Graças a Deus. Graças a Deus. Parar de gravar.